a reação à decisão do Banco Central de manter a taxa de juros e agora a reação da CUT. A Central Única dos Trabalhadores planeja realizar manifestações em todas as cidades que têm uma representação do Banco Central a partir de 21 de março, véspera da reunião do Comitê de Política Monetária Copom. Os protestos foram confirmados pelo presidente da CUT, Sérgio Nobre, depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. Os atos têm o objetivo de pressionar o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros, que atualmente é de 13,75% ao ano. Mas com você, Mota. Olha, para quem quiser entender melhor o que está acontecendo em relação ao Banco Central, eu recomendo a leitura do meu segundo livro, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, especialmente no capítulo que fala sobre guerra política, né? Ali eu descrevo as ideias de dois grandes estrategistas políticos, um da direita, David Horowitz, e o da esquerda, Saul Alinsky. Leiam o que Saul Alinsky recomenda aos militantes da esquerda e vocês vão achar a descrição exata do que estão fazendo com o Banco Central. A questão, a gente já sabe qual é, né? O Brasil tem um Banco Central independente, a missão do Banco Central é manter o valor da moeda. Como o presidente do Banco Central tem um mandato, ele não fica sujeito aos caprichos do grupo que está no poder. E isso, é claro, incomoda profundamente o grupo que está no poder. Por isso estão fazendo tudo para atacar o Banco Central e fazer com que o presidente saia de lá, né? O presidente do Banco Central. Há dois aspectos dessa questão aí que eu acho que é interessante a gente pensar. Primeiro, há algumas pessoas que acham que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, precisa resistir aos ataques e ficar, porque a presença dele evita que essa caminhada do Brasil rumo ao abismo seja mais rápida. Mas tem gente que acha o contrário. Tem gente que acha que ele deveria sair, porque se ele ficar, ele pode ser usado como um bode expiatório para o desastre econômico do PT, que já está todo desenhado. E aí nós ficamos aqui na agonia de tentar decidir o que é a melhor decisão. Você, Alan? Olha, nem precisa a CUT fazer nada, né? Porque tem o próprio presidente da República atacando o Banco Central, a independência do Banco Central. E aí o Mota está coberto de razão. É um desastre econômico, não há plano de governo. Qual é o plano de governo? O país está à deriva. Qual é a âncora fiscal? O Brasil está sem âncora fiscal, que é um problema estrutural do país. Não tem âncora fiscal. Não tem. Qual é a reforma tributária? Qual é a reforma administrativa? Que essa nem vai surgir, né? E veja, o governo acredita, e já está usando isso como um bode expiatório, que a única forma de o país crescer é via taxa de juros. E a taxa de juros, na cabeça deles, é uma decisão administrativa. É como se os diretores ali do Banco Central tivessem bom coração ou não. A taxa de juros, ela é uma resultante. Se os juros estão altos, é porque a inflação é alta no país. É porque o gasto público é muito elevado. Veja que essa experiência de tentar marretar no porrete estatal a taxa de juros com pressão em cima do Banco Central, quando ele não era independente, não deu certo. Quando no governo Dilma, aliás, tá aí, é o governo Dilma, né? Mas quando no governo Dilma a inflação batia quase 6,5% e o Guido Mantega na época falava, não, mas está dentro da meta, estava no teto da meta e o governo segurando o preço de combustível e energia elétrica na caneta que teve que soltar tudo em 2015, senão estourava o teto da meta. Mesmo assim, com a inflação lá em cima, o que o Banco Central fez na época? Reduziu os juros. Foi a primeira vez que a Selic chegou a 7,25. E aí forçou uma queda de juros utilizando o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para reduzir os juros lá na ponta, porque os bancos privados não reduziam, Brown. Fez tudo artificial. O que aconteceu? Não veio crescimento econômico, veio um baita custo fiscal porque utilizaram o BNDES com crédito subsidiado e veio a inflação.
Aí o que o governo teve que fazer? O que o Banco Central teve que fazer? Subiu os juros. E aí ficou aquele 14,25, né? Todo mundo deve lembrar disso. Um bom tempo, aquele plano de voo, né? Do 14,25. Então, veio a inflação, não veio o crescimento econômico e veio os juros mais altos. Sabe quem é que foi o grande prejudicado por isso? A população mais pobre. E estão querendo fazer exatamente a mesma fórmula que vai prejudicar o mais pobre. Uma das poucas coisas que funciona ainda neste governo é o Banco Central. Será que o Banco Central vai ceder, Pavinato, a essa pressão agora da CUT? É óbvio que não. É óbvio que não. O Banco Central só vai ceder quando chegar ao final do mandato do Campos Neto e o Lula for substituir e colocar um pau-mandado ali que faça o que ele quer e pedir para que o Senado aprove da maneira que ele tem feito esta jogada a que se chama republicanamente de coalizão. Onde estava a CUT para reclamar o salário mínimo que aumentou só R$18? Onde é que estava a CUT para brigar pela isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000? A CUT é outro capanga do Partido dos Trabalhadores que atua contra o trabalhador no final do dia. Por que a CUT não vai fazer uma sardinhada? Porque é isso que ela vai fazer na porta do Banco Central. Aqui em São Paulo, ela pretende assar 300 sardinhas aqui na Avenida Paulista, na porta da sede do Banco Central aqui. Por que ela não vai assar 300 sardinhas lá em Brasília, em frente ao Ministério do Trabalho, em frente ao Palácio do Planalto? Será que ela tem medo de ser presa? Por que assar 300 sardinhas aqui em São Paulo, longe do olhar, né, daqueles que não admitem que nada suje a grama da Praça dos Três Poderes? Talvez seja mais complicado. Então a pergunta é: por que a CUT está se metendo nessa questão dos juros, quando a CUT deveria ter se metido na questão do mínimo e na questão da isenção do imposto de renda até 5.000? Por quê?